Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, sejam bem-vindos à casa do Senhor essa noite. Seja bem-vindo a esse tempo de louvor, a esse tempo de adoração, a esse tempo de celebração ao nosso Deus. Quero convidar você para colocar-se em pé nesse momento, em nome de Jesus. Que o seu coração ele esteja transbordando, esteja cheio de alegria essa noite para você adorar, para você celebrar, para você engrandecer ao nome do Senhor. Essa foi a melhor escolha que você fez nesse dia, estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, para adorar, para render graças, para render louvores, para render adoração ao nome dEle. E com alegria na sua alma, no seu coração, eu quero convidar você, pegue a sua Bíblia aí, o seu tablet, o seu celular, e abra a sua Bíblia na carta, no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8, vamos à palavra do Senhor essa noite. Você também que está conosco aí pelo Facebook, seja bem-vindo a esse tempo de louvor, a esse tempo de adoração ao nosso Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 31, diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória seja dadas ao nome do Senhor. Que verdade extraordinária é essa? E eu queria pedir a você nessa noite que diante desta palavra, diante dessa verdade, você fechasse os seus olhos e você começasse a adorar o Senhor, começasse a buscar a presença do Senhor, comece a falar com Deus. Talvez você não orou ainda nesse dia, talvez você teve uma semana difícil, uma semana de dificuldades, e esse é o tempo de você abrir o seu coração, de você abrir a sua alma, de você se abrir na presença dEle, de você se render diante dEle. Comece a orar. Todos que estão aqui, comece a buscar a presença do Pai, comece a falar com Ele, comece a dizer: Espírito Santo, vem ministrar o meu coração essa noite. Espírito Santo, vem trazer avivamento à minha alma essa noite. Espírito Santo, vem ministrar sobre a igreja do Senhor neste lugar essa noite. Entre na presença dEle com adoração. Feche os seus olhos, comece a adorar, comece a se render diante dEle. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença, Senhor, esta noite. Senhor, nós rendemos louvores a ti, pois é bom estar neste lugar, pois é bom celebrar ao nome do Senhor, pois é bom saber que o Senhor é conosco, pois é bom saber que o teu amor não nos deixa, que o Senhor não nos desampara, que nada nesta vida, Senhor, nada, nem a morte, nem a espada, nem a tribulação, nem nenhuma dificuldade da vida, Senhor,
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia. Por isso nós te exaltamos essa noite. Nós celebramos ao teu nome esta noite. Nós adoramos ao teu nome esta noite. E nós pedimos, venha receber a adoração da tua igreja. Venha receber o louvor da tua igreja. Venha receber cada gesto, cada atitude esta noite. Vem ministrar sobre nós. Vem ministrar sobre nós. Pois nós estamos aqui, Senhor, declarando, Senhor, declarando que o Senhor é por nós, que o Senhor é com a tua igreja. E se o Senhor é por nós, se o Senhor está com a tua igreja, se o Senhor está com o teu povo, quem, meu Deus, quem pode se levantar? Quem pode se opor? Se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu queria que nesta noite você declarasse: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome dele e declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, mais forte esse aplauso a Ele. Aleluia. Vamos declarar nessa noite que se Deus está conosco, ninguém, nada e ninguém pode nos deter, amém? Vamos celebrar ao Senhor, vamos lá. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Erga sua voz e cante: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh! Nosso Deus é grande. A Ele nós adoramos nessa noite. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, ninguém pode nos deter, porque como o pastor disse aqui na abertura, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode declarar essa verdade nessa noite? Vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Quero ver a igreja cantando bem alto, vamos lá. Deus, tu és grande. E tu és a cura, nosso Deus. Tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia! Aplauda esse Deus maravilhoso. Esse Deus é grande demais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos vieram aqui para o adorá-lo? Aleluia! Deus te escolheu desde o ventre, querida. Nos libertou. Nós temos vida. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Você tem livre acesso para acessar o trono da graça de Deus. Levante as suas mãos aos céus em adoração a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora eu vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora eu vivo enfim. Nós somos livres, nós temos vida, nós temos vida. Aleluia! Cante ao Senhor. Desde o ventre me conhece, escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim, erga suas mãos aos céus, porque Ele se entregou por você. Cante. Redentor, teu amor me libertou de mim, Senhor. Ele levou sobre si
Toda a culpa que era minha e sua, Ele levou sobre si. Ele pagou um alto preço. Aleluia. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha. Obrigado, Jesus. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo, está presente aqui nessa noite. Ele em si cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, tua igreja canta. Cantamos aleluia, o Cordeiro. Erga sua voz e cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Redentor, teu amor me libertou. Adora Ele, adora Ele. Mas ao terceiro dia, e a culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, e a culpa Ele em si levou. Aplauda o Senhor bem forte. Ele levou sobre si toda a nossa culpa. Por isso hoje nós somos livres. Nós somos livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O seu amor que nos libertou. Aleluia. Aleluia. Venha queimar os nossos corações. Oh, Deus da lava, Deus da lava.
poder, querido, para mudar toda história. Ele tem todo o poder para incendiar novamente o teu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite e já não sente mais essa chama queimar no seu coração. Saiba que Ele tem todo o poder para fazer incendiar novamente seu coração. Abra o seu coração para Ele nessa noite e seja renovado, seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Quantos aqui estão aguardando o dia que Ele virá para buscar a sua noiva? Diga Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Aleluia! Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vem e vamos dançar. Meus olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu abro, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
Continue adorando, continue adorando, continue declarando, continue adorando a Ele, continue na presença dEle, aleluia. A presença dEle é viva, é real neste lugar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele essa noite. Oh Espírito Santo, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Rasga os céus e desce. Se renda diante dEle, deixa a glória dEle se manifestar nesse lugar essa noite. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Glória a Deus, aplauda o nome dEle essa noite. Ele está neste lugar, você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esteja sentado em seu lugar em nome de Jesus. Nós já vamos à palavra do Senhor. Quero que você pegue a sua Bíblia, o livro de Gênesis. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, mas também abra o seu coração, abra a sua mente, para você receber a palavra de Deus na sua vida. Que nada venha distrair você, que nada venha roubar a semente da palavra que vai ser semeada no seu coração nesse momento. Gênesis capítulo de número 35. Glória a Deus, sentados mesmos, mas com o seu coração reverente na presença do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Amém. Hoje eu quero falar, irmão, sobre restaurando a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. A minha pergunta é: onde você se encontra na sua caminhada espiritual? Você tem crescido? Você tem avançado espiritualmente? Ou você está estacionado? Onde você está? Qual é o estágio da sua caminhada com Deus? Qual é o estágio da sua vida com Deus? Mas porque o único responsável pela sua vida espiritual, pelo seu crescimento espiritual, pela sua vida com Deus, a única pessoa responsável
é você. Sua família não é empecilho para você crescer espiritualmente. A igreja não é empecilho para você crescer espiritualmente. Seus líderes, seus irmãos, o único empecilho para que você não avance, para que você não cresça, para que você não viva uma vida de fé dinâmica, ativa, cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, o único empecilho é você mesmo. Somos nós mesmos, não está na igreja. O problema não está na igreja, o problema está em nós. Quantas pessoas que durante a sua caminhada você conheceu? Quantas pessoas que você conheceram que talvez já estiveram nessa igreja, sentado aqui, adorando a Deus, buscando a Deus, se derramando na presença de Deus, mas hoje estas pessoas, elas não estão mais na fé, elas não estão mais diante de Deus. Quantos que pararam na sua vida cristã? Quantos que pararam na sua jornada? Quantos que abandonaram Jesus? Quantos que se apaixonaram por outras coisas? Você já viu aquele crente apaixonado por Jesus no início da sua fé, vivendo uma vida intensa de oração, de leitura da palavra, de compromisso com Deus? Jesus era a sua maior paixão, era o seu maior desejo, mas aí, durante a sua caminhada, durante a sua jornada, surgiram outras paixões na sua vida. Surgiram outros amores em sua vida, surgiram outras coisas em sua vida, e essas pessoas, elas perderam a sua paixão por Deus. Essas pessoas perderam o seu entusiasmo por Deus. Essas pessoas, elas perderam o seu fogo por Deus. E o grande problema nos nossos dias é que nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo onde nós vamos à igreja, nós cantamos, nós batemos palmas, nós celebramos, nós adoramos, mas na maioria das vezes o nosso coração, ele continua insensível à presença de Deus. Diante de um momento tão extraordinário como este, tem pessoas que não sentiram nada, que não sentiram o toque do Espírito, que não sentiram a presença do Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque perderam a sua intimidade, perderam a sua paixão, e mantêm apenas as expressões externas de uma religiosidade vazia e sem vida. Há muitos altares, mas nesses altares existem apenas cinzas. Não tem mais fogo sobre esses altares. São pessoas que durante a sua caminhada, elas se descuidaram do seu altar. O altar está lá, mas só tem cinzas. Não tem mais fogo, não tem mais sacrifício, não tem mais busca da presença de Deus. E a ordem de Deus lá no Antigo Testamento era esta: que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Irmãos, o fogo na Bíblia é símbolo da presença de Deus, é Deus no meio do seu povo. Lá em Israel, se você chegasse meia-noite no arraial israelita, aonde você estivesse, você percebia que lá no meio do arraial havia um altar. E de longe você via, naquela escuridão imensa daquele deserto, um altar que estava brilhando, porque o fogo, ele permanecia aceso continuamente. O sacerdote não poderia deixar que o fogo se apagasse, porque aquele fogo veio de Deus, veio do céu, era o símbolo da presença de Deus. Irmãos, o que nós mais necessitamos desesperadamente nesses dias é da presença de Deus em nossas vidas.
Não podemos ter uma vida vazia, um culto vazio, um cristianismo vazio. Nós precisamos da unção do Espírito Santo, do fogo de Deus, do avivamento de Deus em nossa vida. Mas aí a grande questão é essa, porque você olha para a sua vida e você diz: olha, eu já não sinto mais aquele fogo, eu já não tenho mais aquela paixão, eu já não tenho mais aquele desejo, eu me perdi durante a caminhada da minha vida, durante a minha jornada. A paixão ficou para trás, o entusiasmo ficou para trás, aquele culto que você vinha com prazer, aquele culto vibrante que você adorava com alegria, com intensidade, não existe mais. E aí o que fazermos diante disso? Como mudar essa realidade? Como fazer que o fogo seja aceso novamente? Que a paixão volte novamente? Que a alegria volte novamente, que o entusiasmo volte novamente. Vamos ver esse texto de Gênesis capítulo 35. Ele é um texto marcante na vida de Jacó, porque você conhece muito bem a história de Jacó. Jacó, ele pisou na bola diversas vezes, ele errou diversas vezes, ele falhou diversas vezes. É interessante, o capítulo é de número 34. É um capítulo que, se terminasse ali a história de Jacó, seria uma das maiores tragédias, dos maiores fracassos na vida de um líder, na vida de um cristão lá no Antigo Testamento. Mas graças a Deus que a história de Jacó não termina no capítulo 34. Como também a sua história, ela não termina nesse capítulo que você talvez esteja escrevendo hoje. Como talvez a sua história não termina nesse momento que você esteja vivendo hoje, na sua experiência atual. Porque se nós temos o capítulo 34, logo em seguida nós vamos ter o capítulo de número 35. E esse capítulo, ele vai marcar, ele é decisivo na vida de Jacó, porque Jacó toma decisões aqui nesse texto que muda a sua história, que muda a sua vida. E essas decisões nós precisamos tomar, se nós quisermos restaurar a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, o nosso altar. E a primeira decisão que é tomada, que o texto bíblico nos mostra, é: volte ao lugar da primeira bênção. É o que o texto diz. Volte ao lugar da primeira bênção. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo de número 3. Diz a palavra, que veio a palavra, o Senhor Deus fala com Jacó, e Deus disse: Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita ali. No versículo 3 vai dizer a mesma coisa: levantemo-nos e subamos a Betel. Jacó sabia que o lugar dele não era onde ele estava naquele momento. Jacó estava em Sucote, mas não era em Sucote, não era em Siquém. O lugar de Deus para Jacó era Betel. Era o lugar da primeira bênção, foi o lugar da comunhão, foi o lugar da experiência. E agora, por Jacó, ele sai do lugar da bênção de Deus, não obedecer a palavra. Ele pagou caro por isso, porque a ordem de Deus para Jacó era... Você pode se lembrar que quando Jacó está fugindo de seu irmão, o que ele falou com Deus? Quando ele tem aquele sonho, diz a palavra que ele chega em uma cidade que se chamava Luz. Tem uma revelação extraordinária de Deus. E depois daquela revelação, diz a Bíblia que ele pega uma pedra, ele faz um altar. E ele diz: se Deus me abençoar, quando eu
nessa viagem, quando eu voltar, eu virei a este lugar. E o texto bíblico vai dizer, e chamou Jacó Betel, aquele lugar que antes era luz. Mas quando Jacó retorna, Jacó ele não vai para Betel. Jacó fica em Sucote, fica em Siquém. Jacó, ele não fica no lugar da bênção de Deus. E aí nós temos essa mancha do capítulo 34 na vida e na casa e na família de Jacó. E Deus agora surge na história dele. Deus vem e fala e diz: Jacó, volte ao lugar da sua primeira bênção. Volte ao lugar do seu encontro com Deus. Volte ao lugar da sua experiência com Deus. Volte ao lugar onde você me encontrou. Volte ao lugar onde eu falei contigo. Volte ao lugar onde você experimentou a minha presença. Vá a Betel. Porque essa palavra Betel é Beit El, casa de Deus. Deus estava dizendo: Jacó, volte ao lugar da minha presença. Volte ao lugar da minha presença, da minha comunhão. Ande na minha presença, ande diante de mim. Jacó estava vivendo, vamos dizer, em uma geografia que não era a geografia de Deus. Por isso que Deus disse: sai daí, Jacó, esse não é o seu lugar. Esse não é o seu ambiente. Vai para Betel, para você experimentar um tempo novo, um tempo de renovação na sua vida. Então, irmãos, nosso lugar, seu lugar, é na presença de Deus, é diante de Deus. Então, se quisermos restaurar a nossa comunhão, a nossa vida com Deus, volte ao lugar da primeira bênção, Betel, casa de Deus, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus está. Segundo, decida restaurar seu relacionamento com Deus. Decida restaurar sua alegria, sua comunhão, seu altar, o fogo que havia no seu coração. Olha o que diz o versículo 1. E disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E ali, aonde? Em Betel. Não era em Siquém, não era em Sucote, era em Betel. Ali você faz um altar. A quem? Ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de teu irmão. Levante o seu altar. Erga o seu altar, Jacó. Era a palavra de Deus. Jacó havia se perdido na sua caminhada. E Deus fala: Jacó, chegou o tempo de você erguer seu altar novamente. Irmãos, porque altar na Bíblia, quando nós falamos de altar na Bíblia, erguer altar na Bíblia, exige tempo. Não é um momento. Exige você parar, interromper às vezes as suas atividades e você voltar-se para Deus, focar em Deus. Porque quando Jacó estava erguendo aquele altar, construindo aquele altar, ele não estava pensando nos seus problemas, nas suas crises, nas suas dificuldades. Eu creio que cada pedra que Jacó pegava ali, que colocava, ele estava pensando em Deus, na sua comunhão com Deus, na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus. Jacó estava dizendo: eu quero mais Deus na minha vida, eu quero mais a presença de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero investir o meu tempo diante de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Nos levantar altar exige tempo. Mas a grande questão, por que nós não restauramos a nossa comunhão, a nossa vida com Deus às vezes? Porque nós estamos ocupados demais. Nós temos tempo para muitas coisas, mas às vezes nós não temos tempo para orar. Nós às vezes não temos tempo para ler a Bíblia.
nós encontramos muitas dificuldades para estar na presença de Deus. Nós somos especialistas na arte de dar desculpas. De dar desculpas para Deus, dizer eu não tenho tempo, eu não posso, a vida é corrida, é difícil. Mas se você quer restaurar sua comunhão com Deus, levante o altar, e levantar altar exige tempo. Altar na Bíblia fala de adoração, de você focar em Deus, se voltar para Deus, adorar a Deus. Altar na Bíblia fala de amor. Quando você edifica um altar, você está dizendo simplesmente você está dizendo que você ama o Senhor, que seu coração é dele, que a sua vida é dele. Altar na Bíblia fala de serviço, fala de sacrifício, fala de obediência, fala de gratidão a Deus. Então, se nós queremos viver aquilo que talvez desapareceu, se nós queremos restaurar a nossa comunhão com Deus e a nossa fé, volte ao lugar da bênção. Decida restaurar o seu relacionamento com Deus. Comece a edificar o seu altar, edificar a sua vida com Deus. Você lembra na época do profeta Elias? Você conhece muito bem. Uma nação apóstata, uma nação que estava longe de Deus, uma nação que ao mesmo tempo que eles iam adorar a Deus, que eles iam ao templo adorar a Deus, ao mesmo tempo também eles estavam no culto ao Deus Baal. É como aquela pessoa que ao mesmo tempo que ela vinha à igreja, ele diz: eu gosto da igreja, eu gosto da música, eu gosto do ambiente, eu gosto dos irmãos. Olha, eu vou à igreja, eu sinto uma paz, uma coisa diferente, uns arrepios. Mas ao mesmo tempo que ela quer estar aqui, ela quer estar lá fora também. Ela deseja, na proporção que ela deseja as coisas de Deus, ela também deseja as coisas do mundo. Era o que estava acontecendo na época de Israel, na época de Elias. Por quê? O altar estava quebrado, a comunhão com Deus estava rompida. E para que o fogo viesse, para que a glória de Deus se manifestasse, o que Elias fez? A primeira coisa, ele levantou o altar, ele ergueu o altar, e ele disse: até quando vocês vão permanecer divididos, cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vamos seguir. Se o Senhor é Deus, vamos seguir. Vocês precisam decidir. Que nessa noite você possa decidir e dizer: eu vou levantar o meu altar, e eu vou viver na presença de Deus, eu vou andar com Deus, eu vou adorar a Deus. Eu quero que a glória dEle, que a presença dEle venha sobre a minha vida novamente. Eu quero viver um novo tempo na minha vida. Então, para restaurar a comunhão e a fé, volte ao lugar da primeira bênção. Decida restaurar seu relacionamento com Deus. Mas terceiro lugar, livre-se do que está impedindo o seu crescimento espiritual. Livre-se, porque tem algumas coisas que impedem o nosso crescimento. Se você olhar para os versículos 2 ao versículo 4, existem alguns problemas aqui dentro da casa de Jacó, dentro da família de Jacó. E Deus disse: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó
todos os deuses estrangeiros. Deram a Jacó todos os deuses estrangeiros. Você sabe que quando Jacó, ele sai da casa de Labão, da casa do seu sogro, fugindo, Raquel, ela havia furtado alguns deuses, que era da família de seu pai. Esses deuses estavam, essas divindades, estavam ali dentro da casa de Jacó, que a princípio era ofensivo, mas com o passar do tempo se acostumaram. Porque você já viu que o pecado, a princípio, ele sempre é ofensivo. Você olha para o pecado e você vê como algo ruim, mau, terrível, destrutivo. Mas quando você se aproxima, quando você não cuida da sua vida com Deus, com o passar do tempo, aquilo já não é mais tão ofensivo, já não é mais tão destrutivo, já não é mais tão ruim, já não ofende tanto. É o que está acontecendo aqui dentro da casa de Jacó. Nós temos ídolos lá dentro. Tem alguma coisa errada lá dentro. E o que são os ídolos? Porque talvez você diga: olha, pastor, eu não tenho, né? Eu não adoro nenhuma imagem, eu não adoro nenhum ídolo. Mas meus irmãos, ídolo não é só imagem de escultura. Um ídolo é tudo aquilo que tira a nossa atenção de Deus. Tudo aquilo que substitui Deus na sua vida se torna um ídolo. Tudo aquilo que roubar a sua atenção, tudo aquilo que tirar o seu foco de Deus, tudo aquilo que atrapalha a sua devoção, que atrapalha a sua adoração, tudo aquilo que influencia mais a sua vida do que Deus, é um ídolo. E aí você pode ver que de repente talvez nós tenhamos muitos ídolos. E aí nos perguntamos: por que eu não avanço na minha vida espiritual? Porque de repente, às vezes a nossa obsessão pelo trabalho, a nossa obsessão pelo dinheiro, a nossa obsessão pelas coisas materiais desta vida, se tornou um ídolo em nosso coração. E aí nós já não adoramos mais a Deus como antes. Você já viu aquela pessoa que estava desempregada, passando por um problema, veio à igreja e disse: pastor, eu quero que ore, estou desempregado, preciso de um trabalho. E ora, Deus abençoa, as portas se abrem. Aí você vê que antes aquela pessoa orava, vinha à igreja, estava presente em todas as reuniões, envolvida, e de repente ela já não tem mais tempo, já não ora mais, já não vem mais à igreja, já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Um ídolo, uma paixão maior do que Deus surgiu no coração dela, uma atenção maior, um objeto que é mais digno de devoção do que Deus apareceu. E agora o coração dessa pessoa é devotado a esse ídolo, é devotado a esse objeto, é devotado a essa coisa que substituiu Deus. Às vezes é o prazer, às vezes são os amigos, são as pessoas com as quais nós andamos. São coisas que estão substituindo Deus. E atrapalha, impede o nosso crescimento, a nossa vida com Deus, nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. É o que está acontecendo aqui dentro da casa de Jacó, na vida de Jacó. Mas Jacó decide. E a decisão de Jacó de mudar de vida envolvia sua determinação em abandonar o pecado. E você pode perceber que existem 4 exigências nesse texto. A primeira é: livre-se dos deuses estrangeiros, tire os ídolos.
A segunda é: purifique-se. O que é isso? Confesse seus pecados, busque perdão, purifique o seu coração diante de Deus. A terceira é: troque suas vestimentas. O que é isso? Trocar vestimentas na Bíblia é você abandonar a vida velha, a maneira de viver do pecado, e você se revestir do novo homem. É isso que Deus estava dizendo, era essa palavra de Deus. E a terceira ordem era: vamos a Betel, vamos à casa de Deus. Irmãos, não existe espiritualidade sadia, não existe vida cristã autêntica, não existe um cristão cheio do Espírito Santo fora da igreja, fora da casa de Deus, fora da presença de Deus. Mas a maior mentira do diabo em nossos dias é que você pode ser crente em casa, é que você pode manter a sua fé em casa. Você não vai sobreviver se alimentando somente com pregações do YouTube, com pregações do Facebook. Você precisa da igreja, você precisa estar na igreja, porque se a igreja não fosse real, não fosse uma necessidade, não existiria igreja. Não existiria igreja. Jesus não teria edificado a sua igreja, não teria morrido pela sua igreja. Então a igreja, ela existe porque ela é necessária. Por isso que Deus fala a Jacó: vai para Betel. Deus poderia ter dito muito bem: Jacó, levante seu altar aí, fica aí, fica na sua casa, adora a Deus em sua casa, reúne sua família, lê a Bíblia, canta uns hinos, faz um louvor, fica na sua casa. Mas não, é em Betel. É em Betel. Então, se nós queremos, irmãos, renovar a nossa vida, nós precisamos livrar-se daquilo que impede o nosso crescimento espiritual, que impede a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. Em quarto lugar, lembre-se do passado e da contínua compaixão de Deus sobre a sua vida. Porque talvez você olhe para você e diz: olha, mas eu sou um pecador. Ah, pastor, você não sabe a minha realidade, você não sabe aonde eu me meti. Eu acho que Deus nem me perdoa mais, eu acho que eu nem tenho mais perdão, nem tenho mais salvação. Já vi pessoas pensarem assim, imaginarem assim. Mas sabe o que acontece no texto bíblico? Você vai ver que o texto vai falar do passado. Se você olhar para o versículo de número 1, veja que o texto está no passado. Diz assim: quando fugia da presença de Esaú. No versículo 3, o Deus que me respondeu na minha angústia, que me respondeu, me acompanhou por onde eu andei. No versículo 7, o Deus que se